Tem não. Louvado seja Tem não. Deus. Tem não. Senta lá, senta. Vai sentar lá, vai. Nós vamos ler aqui, os irmãos acharam? Amém? Tá filmando, fica lá, fica. Marcelo, Deixa livre. vamos lá, Marcelo. Efésios 6, Senta lá, senta. versículo 10 a seguir. Vai sentar lá, senta. Aleluia. Vamos todos juntos lermos a palavra do Senhor. Amém? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplicas por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos estar orando nesta noite. Quanto nesta noite necessita de oração? Eu e minha casa. Eu e minha casa. Vamos estar orando então, meus irmãos. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, neste momento, papai querido, aqui estamos por mais esta grande oportunidade de assistir na tua casa, Senhor, de estarmos aqui nesta noite para virmos adorar o teu nome. Meu Deus e meu Pai, receba o nosso louvor, a nossa gratidão nesta noite, Senhor, e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar este culto, Pai, culto de ensino da palavra, que o Senhor nesta noite venha nos ensinar a tua palavra, Senhor, através, Senhor, do evangelista Sebastião, meu Pai. Abençoa-nos, que estamos poucos aqui nesta noite, mas o Senhor diz na tua palavra: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. Abençoa nesta noite, Pai querido, o pastor presidente desta igreja, pastor Adilson Gonçalves, a igreja sede de Ilha Solteira. Abençoa, Senhor, este ministério, papai querido. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, nesta noite. Fica conosco, Senhor, e receba nesta noite a nossa gratidão, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos estar, meus amados irmãos, presbítero Sebastião, presbítero sou eu, aleluia, evangelista Sebastião, responsável por esse trabalho. Ele me deu aqui alguns minutos. Vamos então, meus amados irmãos, aleluia.
meditar um pouco na palavra do Senhor. Aleluia. Estar meditando nesta noite na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Que o Senhor venha nos conceder, aleluia, a sua graça. Nós vamos estar nesta noite, meus amados irmãos, lendo na palavra do Senhor. Eu vou fazer aqui uma leitura e nós vamos estar meditando nela um pouco. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 47. Aleluia. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos aqui aprender alguma coisa, né, irmãos? A nossa perseverança está em aprender a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Aleluia. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa do vós diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Até o 40? Até o 47. E com muita outra palavra isso testificam a exortar e dizendo: salvai vós desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia apregaram-se quase 3.000 almas. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em todas as almas havia temor, e muitas maravilhas, sinais faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada via ser mister, e perseverando unânimes todos os dias do templo, partindo pão em casa, comiam junto com alegria, singelas de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar aqui, meus amados irmãos, sobre o alicerce da igreja. Aleluia. Nós vamos estar estudando um pouquinho o que é o alicerce da igreja. Louvado seja Deus. Os irmãos que conhecem de obra sabem que quando você vai edificar uma obra, você precisa fazer um alicerce, uma fundação, você precisa colocar ali ferros, você precisa ali colocar um cimento na medida certa para fazer aquela fundação, para que aquela edificação seja bem fundada, porque é quando vir o vento, a tempestade, quando vir ali as adversidades, aquela construção que você fez, ela tem ali um suporte. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja do Senhor, meus amados irmãos, aleluia, ela precisa ter um alicerce. Nós precisamos ter um alicerce espiritual na casa do Senhor. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que o propósito desta palavra específica desta palavra é estimular o crente ao crescimento da igreja por meio da oração e anúncio da palavra. Louvado seja o nome de Jesus.
E com essa proliferação de muitas seitas, meus amados irmãos, as práticas religiosas é diferente de grupos para grupo, de pessoa para pessoa. A fé do cristão não vem da experiência de ninguém. Aleluia! A base da fé do cristão vem do ensino da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus! Então, meus amados irmãos, o nosso alicerce, ele vem através da oração. Nós precisamos, aleluia, nos alicerçarmos na oração. Louvado seja Deus! É a oração, é a base da nossa fé cristã. Aleluia! Louvado seja Deus! E através da Bíblia, meus amados irmãos, e da oração, que o cristão conhece a vontade de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus! A igreja existe, meus amados, para cumprir estritamente a vontade de Deus, e não para satisfazer vontade de alguém ou algum esquema. Então, meus amados irmãos, a igreja de Deus aqui na terra, ela existe para cumprir realmente, estritamente a palavra do Senhor. Aleluia! Quanto à experiência do cristão, é a luz do ensino bíblico. O cristão conquista segurança e confiança através dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, se nós não viemos nos ensinos da palavra de Deus, como vamos aprender? Como vamos nos estruturar, aleluia, para que no momento da adversidade, para que no momento, aleluia, dos dias maus, como vamos suportar, né? Então nós precisamos estar estruturado na palavra, estruturado na oração. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja primitiva, meus amados irmãos, crescia por quê? Perseverava na oração e no ensino da palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 ao 31. Então nós vemos ali, meus amados irmãos, que a igreja crescia porque havia ensinamento da palavra. E sem o ensinamento da palavra, a igreja não cresce, né? Sem o ensinamento da palavra, a igreja não cresce. Poderíamos estar aqui hoje numa quantidade muito grande, né, para aprender a palavra. Na escola dominical também a gente vê que é o mesmo problema, vem poucas pessoas, mas sem o ensinamento, sem aprendermos, sem sugarmos esta palavra, fica difícil, né? Porque a gente não aprende, a gente não sabe, a gente não deixa de ter o conhecimento. Então a gente vê aqui que a igreja primitiva, ela crescia porque perseverava na oração e no ensino da palavra. Em Atos fala, meus amados irmãos, a experiência do crescimento da igreja primitiva era firmada em 3 alicerces. Qual que era? É o alicerce da fé, louvado seja Deus, o alicerce da santidade, aleluia, e o alicerce da perseverança, aleluia. Então nós vemos, meus amados irmãos, que o alicerce, a igreja crescia, aleluia, através desses 3 alicerces. O alicerce da fé, Atos 4, versículo 31. Nas orações, ela crescia nas orações, e ali, meus amados irmãos, existiam muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. Atos 2, versículo 43 diz: isso nos mostra o poder de Jesus para curar os enfermos. Aleluia. Então, às vezes, meus amados irmãos, nós passamos por dificuldades espirituais, né? Não vou nem falar de dificuldade financeira, outras coisas. Nós estamos falando aqui em fé, alicerçado na fé, alicerçado na santidade. É isso que nós precisamos,
aleluia, para suportar as adversidades nos dias de hoje, aleluia. Então, meus amados irmãos, não é uma questão de qualidade, de quantidade, mas de qualidade, aleluia. Então nós vemos que, aleluia, não é uma questão aqui de uma quantidade, mas de uma qualidade. Então nós precisamos sim ser servos de Deus com qualidade, aleluia, para que no momento, meus amados irmãos, que viemos passar algum tipo de constrangimento, nós vamos estar ali firmes na palavra, firmes porque nós tivemos um conhecimento bíblico, nós tivemos uma base bíblica, aleluia, para suportar, aleluia, as adversidades. Louvado seja Deus, seja Deus. Aqui, meus amados irmãos, nos fala que não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. Não é uma fé rudimentar, mas uma fé amadurecida. Então o cristão, ele precisa ter uma fé amadurecida no conhecimento da palavra, aleluia. Não é uma fé rudimentar. Fé rudimentar, meus amados irmãos, significa debaixo da lei, da servidão, aleluia. Sabia-se que no passado tinha até espíritos de anjos ou demônios que as pessoas acreditavam que controlavam o mundo, aleluia. É uma fé rudimentar, mas a nossa fé é uma fé amadurecida na palavra de Deus, aleluia. O cristão, ele precisa ter uma fé amadurecida na palavra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo essa palavra? Aleluia. Como é maravilhoso, meus amados irmãos. Nós precisamos, é uma dependência de Deus que nos leva a pedir aquilo que, embora impossível para os homens, mas é possível para Deus. Aleluia. A oração da fé não pede o absurdo, mas segundo o propósito de Deus. Aleluia. E quando nós formos orar, meus amados irmãos, nós não podemos, aleluia, pedir algo que não tem jeito, né? Mas a oração da fé é para mostrar, a oração da fé não é para mostrar poder, mas buscar a vontade de Deus. Aleluia. E nós vemos aqui, meus amados irmãos, que a oração da fé, ela também não pode ser uma oração exibicionista. Ela não pode ser uma oração que, quando a pessoa pega, faz aquela oração bonita, oh meu Deus, e pai e tal, aquela coisa que chega, a gente dói os olhos de ver, né, meus amados irmãos? Mas às vezes ela não passa ali da cabeça da pessoa. Aleluia. Então a oração, ela tem que ter um significado, ela tem que ter um propósito, ela tem que estar ligada em Jesus. A oração, quando nós oramos, nós temos que estar ligados na palavra e pedir para Jesus aquela necessidade que nós temos. Louvado seja Deus. Não pode ser aquela oração espalhafatosa, né? Aquela oração que nós joelhamos e falamos e pedimos e tal, aquela coisa toda. Não, ela tem que ter um direcionamento, ela tem que ter, aleluia, um caminho certo. Nós temos que pedir, meus amados irmãos, quando orarmos, dobrarmos o nosso joelho, nós temos que ter uma comunhão, aleluia, com Jesus, aleluia. Muitas das vezes a nossa oração, ela não é recebida, porque a gente ora por orar, né? Para, às vezes, alguém do nosso lado achar que nós estamos orando e acabar se perdendo o nosso tempo, né, irmãos? E a vida é assim. Então, meus amados irmãos, se Deus quiser, Ele pode curar e fazer milagres. Jesus nos ensinou a orar em palavras e ações, aleluia. Orar na dependência do Senhor. Então nós temos que fazer aquela oração na dependência de Deus, na dependência do Senhor. Não podemos olhar emotivos com nós mesmos por causa de alguma coisa ou outra, não, mas nós temos que orar a Deus dependente de Deus. Aleluia.
louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, o alicerce da fé é a oração. Aleluia. Não se faz o alicerce da fé sem oração. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave, aleluia, do conhecimento, é a chave da busca, aleluia, do seu milagre, do nosso milagre, é a chave da busca incessante da nossa vitória, aleluia. Sem a oração, nós não somos crentes. Por que estamos aqui nesta noite? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Em segundo lugar, meus amados irmãos, o alicerce da santidade. Aleluia. Diz a palavra: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Doutrina aqui, meus amados irmãos, é os ensinamentos dos apóstolos, estes baseados nos ensinamentos de Jesus. Aleluia. Os pecados devem ser afastados do comportamento do cristão. Aleluia. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Então ele fala, meus amados irmãos, aqui, louvado seja o nome de Jesus, fala sobre santidade. Nós precisamos, aleluia, nos afastar, aleluia, do pecado. Nós precisamos, aleluia, estar longe do pecado, aleluia, para que podemos ter santidade. Louvado seja o nome de Jesus. Deus não convive com o pecador e não ouve as vossas orações. Aleluia. É necessário arrependimento, é necessário contrição. Contrição significa sentir a tristeza segundo Deus, que opera o arrependimento. Aleluia. Então é necessário ter um arrependimento de coração. Aleluia. Então, meus amados irmãos, aí nós vamos começar a buscar a santidade para a nossa vida. Aleluia. No versículo 15, Isaías 1, versículo 15 e 16, no versículo 15 diz: porque quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. No versículo 16: lavai vós, purificai vós, tirai a maldade de vossos atos diante de meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aleluia. Então, meus amados irmãos, para nós nos aproximarmos de Deus, é preciso nós afastarmos do pecado, né? Difícil, né? Vivemos neste mundo tão difícil de se viver, mas para a gente se aproximar de Deus, nós precisamos ter um afastamento do pecado. Aleluia. Nós precisamos estar sensível ao pecado. Temos que estar prudente. Opa, ali não dá para mim ir. Opa, isso aqui, né? Muitas das vezes o Espírito Santo fala no nosso ouvido, a ponto até de você dar uma olhada assim para o que está acontecendo. É Deus, às vezes, que não quer que você faça aquilo, né? Então, se a gente não estiver sensível ao pecado, sensível, aleluia, aquilo ali, a gente acaba fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então, aquele momento que você ouvir aquela voz dentro de você, é o Espírito Santo de Deus te guardando, é o Espírito do Santo de Deus falando para você não prosseguir, aleluia. Então nós temos que estar sensível à voz do Espírito Santo, aleluia. É necessário confissão, aleluia, e é necessário desenvolver um estilo de vida espiritual sensível ao pecado, aleluia. Reconhecer que a raiz do pecado, ela está em nós, não nos outros, aleluia. Ser santo é uma ordem de Deus, né? Então ser santo é uma ordem de Deus, é Deus que mandou isso.
É Ele que mandou fazer, sede santo, que eu sou santo. Né? Mas alguém pode falar, irmão, nós vivemos aí em 2023, mas a igreja do Senhor, ela persevera no 2023. A igreja do Senhor, ela caminha, aleluia, em meio de tudo isso. A igreja do Senhor, aleluia, ela persevera no meio de tudo isso, aleluia. Então, meus amados irmãos, nós temos que passar por cima disso tudo. Glória a Deus. Né? Termos um espírito que seja sensível a tudo que não presta, a tudo aquilo que não agrada a Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, o distanciamento do pecado é o alicerce da santidade. Louvado seja Deus. E nós vamos mais para frente, meus amados irmãos, as horas já passam, e nós vamos no outro dia continuar esta palavra. Então, que Deus, meus amados irmãos, venha nos abençoarmos, para que venhamos, aleluia, ter o alicerce da oração, que isso venha se cumprir de nós, como igreja do Senhor, que nós venhamos ser sensíveis, aleluia, a tudo que não agrada a Deus, para que nós não venhamos errar, porque Jesus está voltando, Jesus vai vir buscar a sua igreja. A palavra de Deus fala que Jesus vai vir buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, sensível ao Espírito de Deus, sensível à palavra. Louvado seja Deus. Uma igreja que ora é uma igreja perseverante. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo venha colocar no nosso coração, que venha, aleluia, nos incomodar, aleluia, nesses dias tão difíceis. Ainda é possível, aleluia, servir a Deus com santidade, servir a Deus orando e buscando ao Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus reina na sua igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Manda essa para mim, o nosso oferta. Louvado seja Deus. E nós vamos contribuir com os nossos